Ela não pediu fama, ela não queria os holofotes, ela só queria criar o neto com amor. Mas hoje, uma frase de poucas palavras dividiu o Brasil inteiro e gerou uma das discussões mais emocionantes sobre família, justiça e amor que já vimos. Eu criei o Léo, eu mereço a herança. As palavras de uma avó que tocaram o coração de milhões e fizeram o país inteiro se questionar. Afinal, quem realmente tem direito sobre uma criança quando o mundo desaba ao redor dela? Esta é a história de Dona Ruth, uma mulher que viu sua filha se tornar uma das maiores estrelas da música brasileira, que acompanhou o nascimento do neto em meio ao brilho dos palcos e que de repente se viu tendo que ser mãe novamente aos 60 anos, quando a tragédia bateu à sua porta de forma cruel e inesperada. Uma história que nos faz refletir sobre o que realmente significa família, sobre quem tem o direito de criar uma criança e sobre como o amor pode se manifestar de formas diferentes, mas igualmente intensas. Novembro de 2021, o Brasil inteiro parou. As redes sociais silenciaram por um momento de puro choque. Marília Mendonça, a rainha da sofrência, a voz que embalou milhões de corações partidos, havia partido para sempre. O avião que a levava para mais um show, mais uma apresentação que faria multidões cantarem junto com ela, caiu na região serrana de Minas Gerais, levando consigo não apenas uma artista, mas uma mãe de apenas 26 anos que deixava para trás um menino de apenas 2 anos de idade, Léo Dias Mendonça Raff. Um nome que carrega o peso de uma herança, artística gigantesca e ao mesmo tempo a leveza de uma criança que mal começava a entender o mundo ao seu redor. Quando Marília partiu, Léo não apenas perdeu a mãe, ele perdeu o centro gravitacional de sua pequena existência. E foi então que 2 pessoas se tornaram fundamentais para que a vida dele continuasse: sua avó materna, Ruth Moreira, e seu pai, Murilo Raff. Ruth Moreira não era apenas a mãe de Marília, ela era a mulher que desde o início apoiou os sonhos da filha, que esteve presente em cada passo da construção da carreira que fez Marília se tornar um fenômeno nacional. Quando Léo nasceu, Ruth se apaixonou perdidamente pelo neto, como toda avó se apaixona. Mas quando a tragédia aconteceu, esse amor se transformou em algo maior, mais urgente, mais necessário. Do outro lado, Murilo Raff, cantor sertanejo, ex-namorado de Marília e pai biológico de Léo, também enfrentava sua própria dor. Ele não era apenas o pai da criança, ele era o homem que amou Marília, que construiu uma relação com ela, que mesmo tendo terminado, nunca deixou de ser respeitosa e carinhosa, especialmente por causa do filho que tiveram juntos. Nos primeiros meses após a tragédia, uma rotina se estabeleceu naturalmente. Léo ficava com a avó Ruth, que morava em Goiânia, na mesma cidade onde Marília havia construído sua base. A casa da avó era familiar para a criança, cheia de memórias da mãe, cheia do carinho que Ruth sempre dedicou ao neto. Murilo, por sua vez, mantinha uma rotina de visitas constantes, participando ativamente da vida do filho, dividindo os cuidados com Ruth de forma harmoniosa. Por quase 2 anos, essa dinâmica funcionou. Léo crescia cercado de amor, tanto da avó quanto do pai, ambos fazendo o possível para que a ausência da mãe não deixasse um vazio impossível de preencher. Ruth se dedicava integralmente ao neto, como se fosse seu próprio filho. Murilo, respeitando o espaço da família de Marília, sempre esteve presente, sempre participativo, sempre carinhoso. Mas a vida, como sabemos, não é estática. E conforme o tempo passou, questões práticas e emocionais começaram a surgir. Murilo, que é pai biológico de Léo, começou a sentir que queria ter o filho mais próximo, queria participar mais ativamente de sua educação, de suas escolhas diárias, de sua rotina. Não porque não confiasse em Ruth, mas porque, como pai, sentia que era seu direito e sua responsabilidade. Ruth, por outro lado, havia se tornado mais do que uma avó para Léo. Ela era, na prática, a mãe da criança há 2 anos. Era ela quem conhecia cada detalhe da rotina dele, cada preferência, cada birra, cada momento de alegria. Era ela quem levava para a escola, quem cuidava quando ficava doente, quem consolava quando sentia saudades da mãe. Para Ruth, Léo não era apenas um neto, era o último pedaço de Marília que restava no mundo. A questão da guarda se tornou inevitável. Não foi uma briga judicial violenta, como muitos imaginaram. Foi um processo delicado, doloroso, onde 2 pessoas que amam profundamente uma criança tiveram que confiar na justiça para decidir o que seria melhor para ela. Ruth não estava lutando contra Murilo por malícia ou por interesse financeiro. Ela estava lutando por aquilo que considerava seu direito como pessoa que criou a criança quando ela mais precisava. E então veio a frase que dividiu o Brasil: eu criei o Léo,
eu mereço a herança. Ruth deixou claro que não estava interessada no dinheiro de Marília por ganância, mas sim porque acreditava que quem criou a criança, quem dedicou sua vida para que ela tivesse amor e cuidado, deveria ter o direito de garantir seu futuro financeiro também. A declaração de Ruth tocou milhões de brasileiros. Avós que criaram netos, mães que assumiram filhos que não eram biologicamente seus, familiares que abriram mão de suas próprias vidas para cuidar de crianças que precisavam de amor. O Brasil inteiro se viu refletido na dor e no amor de Ruth. Redes sociais se encheram de apoio, de pessoas compartilhando histórias similares, de gente que entendia exatamente o que Ruth sentia, mas também houve quem apoiasse Murilo. Pessoas que lembraram que ele sempre foi um pai presente, que nunca abandonou o filho, que sempre respeitou a família de Marília e que, como pai biológico, tinha sim o direito legal de ter a guarda da criança. Murilo não era um pai ausente que apareceu depois da tragédia para reclamar direitos. Ele sempre esteve lá, sempre participativo, sempre carinhoso. O processo judicial analisou todos os aspectos. A estabilidade emocional de ambos os lados, as condições de vida que cada um poderia oferecer, o vínculo afetivo que Léo tinha com cada um e, principalmente, o que seria melhor para o bem-estar da criança. Assistentes sociais visitaram ambas as casas, psicólogos conversaram com Léo, especialistas em direito da criança e do adolescente analisaram cada detalhe. E a decisão da justiça veio. Murilo Raff teve a guarda de Léo concedida. A decisão foi baseada na lei brasileira, que prioriza o vínculo biológico quando há presença paterna, ativa e condições adequadas de cuidado. Murilo sempre foi um pai presente, sempre cumpriu com suas responsabilidades, sempre demonstrou amor e cuidado pelo filho. A decisão não foi fácil para ninguém. Ruth sentiu como se estivesse perdendo não apenas o neto, mas a última conexão direta com Marília. Murilo, mesmo tendo ganhado a guarda, entendia a dor de Ruth e sempre deixou claro que ela continuaria sendo uma parte fundamental da vida de Léo. Mas Ruth não desistiu da questão da herança. Ela argumentou que, independentemente da guarda, ela havia sido quem criou Léo nos momentos mais difíceis. Quem abriu mão de sua própria vida para garantir que ele tivesse amor e cuidado, e que, portanto, deveria ter o direito de gerir parte da herança de Marília em nome do neto. A herança de Marília Mendonça é substancial. A cantora, durante seus poucos anos de carreira, construiu um império. Direitos autorais, imóveis, investimentos, contratos milionários, tudo isso pertence a Léo, como o único herdeiro da cantora. Mas quem deveria gerir essa herança até que ele complete 18 anos? O pai como guardião legal ou a avó como pessoa que o criou nos primeiros anos após a tragédia? A questão da herança levanta debates importantes sobre o direito brasileiro. Pela lei, pais têm prioridade na administração dos bens dos filhos menores. Mas há exceções quando se pode comprovar que outras pessoas foram fundamentais para o cuidado e desenvolvimento da criança. O caso de Ruth e Léo se tornou um marco jurídico, analisado por especialistas em direito de família em todo o país. Enquanto isso, Léo crescia, alheio às discussões legais, às reportagens na mídia, às opiniões nas redes sociais. Léo simplesmente crescia como toda criança deveria crescer, brincando, aprendendo, sendo amado. Tanto por Ruth quanto por Murilo, ambos fazendo o possível para que a disputa judicial não afetasse a estabilidade emocional do menino. As pessoas começaram a perceber que aquela não era uma briga entre dois lados inimigos. Era uma situação complexa onde duas pessoas que amavam profundamente uma criança tinham visões diferentes sobre o que seria melhor para ela. Ruth não estava tentando prejudicar Murilo, assim como Murilo não estava tentando tirar Léo da avó por maldade. A mídia começou a cobrir o caso com mais sensibilidade. Especialistas em psicologia infantil foram chamados para explicar como situações assim podem afetar crianças. Advogados especializados em direito de família começaram a discutir como a lei brasileira poderia ser aprimorada para lidar com casos similares. E então, algo lindo começou a acontecer. Murilo e Ruth começaram a trabalhar juntos para o bem de Léo. Mesmo com a disputa judicial em andamento, eles entenderam que a criança precisava de amor e estabilidade, não de uma guerra entre as pessoas que mais amava no mundo. Murilo passou a incluir Ruth nas decisões importantes sobre Léo. Ruth, por sua vez, começou a aceitar que Murilo tinha sim o direito de ser o guardião legal do filho. Não foi fácil, não foi imediato, mas foi acontecendo gradualmente. Conforme ambos percebiam que o amor por Léo era maior do que qualquer disputa legal, o Brasil inteiro assistiu a essa transformação. Redes sociais que antes estavam divididas começaram a celebrar a maturidade de ambos os lados. Pessoas que haviam escolhido lados na disputa começaram a entender que não se tratava de uma competição, mas de uma família tentando se recompor após uma tragédia devastadora.
Léo, hoje com 5 anos, é uma criança feliz. Ele tem o pai presente diariamente, tem a avó que o ama incondicionalmente, tem uma família que, mesmo após enfrentar a maior tragédia possível, conseguiu se unir pelo amor que todos sentem por ele. Ele vai à escola, brinca com amigos, tem uma rotina normal de criança. A herança de Marília está sendo administrada de forma responsável, com transparência total e sempre pensando no futuro de Léo. Murilo, como guardião legal, tem a responsabilidade legal pelos bens, mas sempre consulta Ruth nas decisões importantes, reconhecendo o papel fundamental que ela teve na vida do menino. Ruth continua sendo uma avó presente, carinhosa, participativa. Ela não perdeu o neto, como muitos temiam. Ela apenas aprendeu a dividir o amor que sente por ele com o pai da criança, que também demonstrou todo o amor e cuidado que um pai pode ter. A história de Dona Ruth, Léo e Murilo Raff se tornou mais do que uma disputa judicial. Ela se tornou um exemplo de como famílias podem se reconstruir após tragédias, de como o amor pode superar diferenças legais, de como crianças podem crescer felizes mesmo quando perderam pessoas fundamentais em suas vidas. Hoje, quando vemos Léo sorrindo em fotos ao lado do pai e da avó, quando vemos Ruth e Murilo juntos em eventos relacionados ao menino, quando percebemos que aquela família conseguiu encontrar um equilíbrio saudável após tanta dor, entendemos que a verdadeira herança que Marília deixou não foram os milhões em contratos ou os direitos autorais de suas músicas. A verdadeira herança que Marília deixou foi o amor. O amor que Ruth sente pelo neto, o amor que Murilo sente pelo filho. O amor que Léo carrega no coração pela mãe que partiu cedo demais. E esse amor, esse sim, não precisa de decisão judicial para ser dividido. Ele é infinito, é inesgotável, é a única coisa que realmente importa, porque no final das contas, não se trata apenas de herança ou guarda. Não se trata de quem tem mais direitos legais ou quem dedicou mais tempo. Se trata de um menino que perdeu a mãe cedo demais e que precisa de amor de todos os lados. Se trata de uma família que, mesmo enfrentando a maior dor possível, conseguiu se unir pelo bem da criança que todos amam. Se trata de entender que às vezes o amor não se mede por papéis assinados ou decisões judiciais, mas por quem permanece quando o mundo desaba ao redor. E Ruth permaneceu. E Murilo permaneceu. E Léo, cercado por esse amor todo, cresce sabendo que, mesmo sem a mãe, ele nunca estará sozinho. A frase que dividiu o Brasil, "Eu criei o Léo, eu mereço a herança", na verdade representa algo muito mais profundo do que uma disputa financeira. Representa o grito de uma avó que quer garantir que seu amor e dedicação sejam reconhecidos, que sua importância na vida da criança seja valorizada, que seu sacrifício não seja esquecido. E hoje, olhando para essa família reconstruída, podemos dizer que Ruth foi ouvida, não necessariamente pelos tribunais, mas pelo que realmente importa, pelo coração de seu neto, pelo respeito de Murilo, pelo reconhecimento de toda uma sociedade que entendeu que o amor de uma avó é tão importante quanto o amor de um pai. Esta é a história de como uma tragédia pode unir uma família, de como um amor pode superar disputas legais. De como uma criança pode crescer feliz mesmo tendo perdido a mãe, desde que seja cercada por pessoas que a amem verdadeiramente. E Léo é cercado por esse amor, o amor da avó que o criou quando ele mais precisava, o amor do pai que nunca o abandonou e o amor eterno da mãe que, mesmo não estando mais aqui, continua presente em cada sorriso, em cada gesto, em cada momento de felicidade desse menino que é, ele próprio, o maior legado que Marília Mendonça poderia ter deixado para o mundo.